microserviços são para todos, né? O que seria necessário para que eu tenha o mínimo ali para conseguir trabalhar, implementar microserviços de uma maneira básica, né? Quais seriam os requisitos mínimos aí para poder trabalhar com microserviços, né? Se a sua empresa não tem esses requisitos, talvez microserviços não seja para você agora, né? Talvez o nível de maturidade cresça conforme o tempo, consiga mais até orçamento para trabalhar com isso. Então, talvez seja uma construção, tá? Não estou dizendo que você nunca vai usar na sua empresa. Pode ser que seja uma evolução, as empresas vão conseguindo evoluir aí, melhorando também o modo de desenvolver, tá? Primeira coisa é, o que seria necessário para pensar, para aplicar, né, trabalhar com microserviços? A primeira coisa é que o próprio negócio, né, como depende, né, qual que é o negócio que ele trabalha, né, mas se trabalha com um produto, que o próprio produto da empresa possua essa necessidade, né, a sua empresa tenha o porte necessário e tenha uma criticidade suficiente para adotar microserviços. Então, por exemplo, é algo que eu tenho que manter 24/7 no ar, eu tenho que manter isso sempre disponível. Se eu não manter isso disponível, eu vou perder muito dinheiro, é crucial, é um ponto estratégico da empresa, eu manter essa disponibilidade alta, né? Eu não ter muitos problemas com queda, né? Ou mitigar esses problemas com queda, não posso ficar fora do ar, né? Então, o porte e a característica do produto, do negócio aí, tem que demandar essa alta disponibilidade, desacoplamento, poder fazer deploy a qualquer momento do dia, de forma independente, tem várias equipes, então tem o próprio negócio ditando essas características, né? Segunda coisa, precisa ter com certeza sólido conhecimento em modelagem e arquitetura de software e soluções. Então, não adianta você ter uma empresa lá que tem só profissionais júnior, pleno ou até sênior, mas que não entende, não trabalham com boas práticas, não tem conhecimento de modelagem e arquitetura de software, né, que vão começar a construir isso de qualquer maneira. E eu digo isso porque microserviços é aquela, você já tem uma solução mais complexa, né? Às vezes o que pode acontecer, você vai fazer um microserviço pequeno que resolve um problema específico, e aí alguém que viu algum material na internet, viu o pessoal comentando, quer ir lá e colocar um código gigantesco com 7 camadas para fazer uma operação só. Que aí você acaba tornando essas camadas todas proxies, né? Que vai pulando a chamada de uma camada para outra até chegar na última camada que faz o que deveria realmente fazer. Então, microserviços tem outro approach, né? Dependendo, se você tem um negócio muito simples, não vale a pena você criar 1000 camadas para resolver aquilo, né? Seja simples, né? Tenta resolver com boas práticas também, não vai fazer de qualquer jeito, mas tem que ponderar, né, o quanto você precisa de investir em engenharia ali no código, né, até abstrações e tudo mais para resolver aquele problema. Pode ser que você tenha microserviços um pouco maiores, né, que isso até é um processo que pode acontecer, você ter microserviços maiores que não são tão micro assim, e conforme você for desenvolvendo, né, o negócio, você pode ir quebrando ele em microserviços menores, tá? Então pode ser que um microserviço teu demande de ter uma estrutura um pouco mais complexa aí do código fonte em si, estrutura do projeto. Pode ser que você use estruturas mais complexas, pode ser que não, mas tudo vai do que aquele microserviço tem para fazer. Seja o mais simples possível aí, sempre colocando na balança, né? Ter o código com a manutenção fácil e bem organizado e tal, né? Outro ponto necessário
Fundamentos e práticas em sistemas distribuídos. Como eu comentei, né, aqui anteriormente na live. Você ter um monolito é uma coisa quando você se comunica em process, está tudo no mesmo entregável ali, né, um sistema só. Quando você vai para sistemas distribuídos, e aqui eu coloco sistemas distribuídos, não necessariamente microserviços, quando você separa isso em serviços diferentes, você já começa a entender, a ter um conhecimento de como você deve se comunicar entre esses serviços, o que é necessário ter no meio deles, se você vai se comunicar de forma síncrona, assíncrona, todo um modo de trabalhar diferente, né, que muda muito em relação ao monolito. Tem a questão da rede no meio, que pode falhar, não pode falhar, retentativa, vai trabalhar essa retentativa aí com um framework de, por exemplo, um poly, ou vou colocar mensageria, vou tornar essa fila durável, essa fila resiliente, para que caso um dos serviços caia, esse message broker, né, garanta que a mensagem ainda está lá. Quando o meu serviço voltar, eu consigo voltar a consumir esse item da fila. Então tenho resiliência, né? Tenho confiabilidade nesse ponto. Então ter essa vivência, né? Essa prática aí com sistemas distribuídos é importante, visto que microserviços trabalha, né? É uma forma de implementar aí os sistemas distribuídos, né? Tendo microserviços aí, né? Então, nada mais é do que o mesmo conceito, só que separando aí, né? Segmentando de forma micro. Ponto muito importante também, ter cultura de testes e de DevOps, tá? Implantados no próprio time, né? Então, ter a cultura já de testes, e isso não é só para microserviços, mas aí a gente vai para como aumenta a complexidade também, a gente tem que bater mais na tecla ainda, né? Tem que ter teste. DevOps é muito importante, já que você vai ter várias entregas, né? E não apenas uma entrega de um monolito só. Tem que ter um DevOps muito forte para conseguir entregar isso em ritmo diferente. Colocar isso num pipeline, aí, numa esteira de DevOps para rodar teste, rodar build teste, realizar o deploy, fazer alguma transformação no meio que precisa ser feita, né? Enfim, vamos supor que você tenha 50, 100 microserviços lá, você não vai querer fazer o deploy de 100 microserviços de forma manual, isso é impraticável, né? Você tem que ter proficiência em containerização e orquestração de containers, né? Visto que você vai disponibilizar isso aí em containers, né? Muito provavelmente. E quando você tem isso em containers e você tem um conjunto de containers muito grande, você precisa orquestrar isso de alguma forma que não seja de forma manual, né? Não seja esse gerenciamento manual aí de containers. Então você vai trabalhar com Kubernetes, né? Em ambientes um pouco mais, vamos dizer assim, simples, né? Que sejam mais iniciais para um cenário menor, até Docker Swarm, enfim, né? Você tem várias formas aí de trabalhar com orquestração, mas a mais conhecida, meio que padrão de mercado aí, é o Kubernetes, né? Outro ponto que eu já comentei aqui, mas precisa ter amplo conhecimento em mensageria para comunicação entre serviços. Você não vai ter é muito difícil você ver, né, um ecossistema, uma arquitetura de microserviços trabalhar 100% de forma síncrona. Você perde uma das vantagens muito grandes de microserviços quando você quer trabalhar totalmente de forma síncrona, né? Porque vamos supor que você está num microserviço e tenta fazer uma requisição síncrona para um microserviço que está fora, e ele bate e retorna um erro e beleza, o que acontece? Talvez você não seja o cliente que esteja desse lado, né? Não diretamente fazendo uma requisição. Talvez seja um outro processo que se originou lá no cliente, mas você está enviando uma informação que você quer que seja processada quando esse cara voltar. Então, se você trabalhar de forma síncrona, você tentou uma vez,
tentou duas, sei lá, você tem alguma coisa que fica retentando, mas vai chegar um momento que aquele microserviço ainda está fora do ar e você não pode ficar tentando eternamente. Então, vai ter que trabalhar aí com uma mensageria aí no meio do caminho para ter essa resiliência desse pedido, né, que foi feito. Quando esse outro microserviço subir, né, voltar ao ar, ele consegue pegar essa mensagem e processar ela e devolver ou fazer o que ele tiver que fazer. Então, muito importante ter proficiência e trabalhar com mensageria aí, beleza? Outro ponto aqui, né, ter observabilidade, né? Que aí, observabilidade, a gente já entra num ponto que reúne algumas características que você precisa ter na sua aplicação aí quando você está trabalhando com microserviços, principalmente a parte de log, a parte de métricas, a parte de rastreabilidade. Então, né, os logs aí, métricas para monitoramento, né, principalmente, você sabe o que deu erro, quando que deu erro, onde que deu erro, as métricas para você saber aí qual que é o nível de uso dos recursos, né, quantas vezes está batendo na sua API, quanto que aquele microserviço está sendo utilizado, se ele está sendo muito estressado em determinado ponto ou não, né, você ter tudo isso diagramado, mostrando isso no dashboard para você conseguir analisar. E a rastreabilidade, como eu já comentei, você saber fazer todo o caminho que uma requisição fez desde lá do início até o final dela, tendo o rastreio de todos os passos, sabendo o que foi trafegado, quando foi trafegado, em que ponto que deu erro, principalmente para fazer debug, né? Muito importante isso. Então, observabilidade é um dos pontos-chave também, por causa que quando você tem as coisas muito espalhadas, muito espaçadas, é muito difícil olhar para o todo sem ter uma instrumentação, né? Você precisa ter essas ferramentas aí, né? Essas práticas, enfim, que te auxiliam a ver isso de uma forma mais fácil. Por último e não menos importante, né, um ponto necessário aí, um time qualificado e alinhado com todos os requisitos acima. Então, nada se faz sem um time bom, né? Então, tem que ter um time que domine essas coisas, um time que além de tudo, né, respeitem os limites, né, dos contextos dos microserviços. Então não fique se misturando, um time só cuidando de todo o parque de microserviços, isso vai gerar problemas. Ter as divisões bem definidas aí para seguir com o desenvolvimento e tenha uma chance maior de sucesso.